Oi, sétimo ano. Vamos lá, mais uma aula de ciências. Vamos dar continuidade, né, à nossa apostila de número 4. Então, se você não pegou, pausa o vídeo, pega a apostila e retorna, né? Vamos lá. Abre na página 278. Vamos para o módulo 27. Módulo 27 vai falar para a gente, olha, sobre o surgimento das plantas com sementes. Então, há indícios de que, há cerca de 250 milhões de anos, as espécies primitivas de anfíbios começaram a se extinguir junto com vários grupos de peixes. E esta é considerada uma das maiores extinções em massa ocorridas no planeta. Agora, observe esse termo utilizado, né? Extinções em massa, tá? Olha a frase, que forte, né? Esta é considerada uma das maiores extinções em massa ocorridas no planeta. O que é esse termo, né? Então, olha lá. Extinção em massa dá-se quando, em determinado período de tempo, ocorre a extinção de um número muito grande de espécies de diferentes grupos de seres vivos, ok? No período de tempo, muitos seres vivos acabam entrando em extinção. Por isso, extinções em massa, em uma quantidade muito grande envolvida, né? E aí, ó, a gente tem aqui um possível cenário, ok? Após a grande extinção ocorrida há 250 milhões de anos. Porém, antes dessa época, há cerca de 300 milhões de anos, devem ter surgido os primeiros répteis, tá? Com o evento da extinção, o clima da Terra, olha só, mudou, ocorreu uma mudança. Como que era esse clima? Era um clima frio e úmido, e ele passou cada vez para mais quente e seco, tá? E o que favoreceu, né, justamente a sobrevivência desses animais. Ao mesmo tempo, as grandes pteridófitas, lembra daquelas plantas que agora têm vasos condutores de seiva? Então, as pteridófitas começavam a dar lugar a um grupo diferente de plantas. Estavam chegando, olha, as gimnospermas. Tá? Essas plantas agora, gimnospermas, começaram a formar um novo tipo de floresta. Então, vamos ver quem são as gimnospermas, certo? Então, olha só, gimnospermas, tá? A palavra, né, gimnosperma vem do grego e significa semente nua, tá bom? Mas traduzindo, né, as sementes dessas plantas não são protegidas por um fruto, certo? A semente nua. E aí, olha só, a semente possui uma casca que protege o seu conteúdo. Tá? O que tem dentro? Tem um tecido de reserva de nutrientes usado pelo embrião durante a germinação. Olha só, aqui nós temos nessa imagem a semente de uma gimnosperma, tá? Araucária. Araucária é uma gimnosperma, é uma árvore, tá bom? Araucária. E a semente da araucária se chama pinhão, tá? Também é muito consumida aí, né, nas festas juninas, em algumas regiões do Brasil, a gente tem bastante do pinhão. E o pinhão, ok, é uma semente. Olha no esquema. Tem uma casca bem rígida, né, bem dura, que protege o embrião. Olha o embrião ali. Quando começa a germinar para formar uma nova planta, é esse embrião que vai se desenvolver, certo? E em volta do embrião, olha só, é tecido de reserva, é nutriente para esse ser se desenvolver, ok? Então, a semente, olha só, ela é uma novidade evolutiva que, junto ou não com a dependência da água para a reprodução, facilitou a dispersão desse grupo de plantas. Lembra quando a gente estudou briófita e pteridófita? Aqueles dois grupos de plantas, essas plantas dependiam da água para a reprodução. Por quê? Porque o gameta masculino tem flagelo e ele precisa nadar até o gameta feminino. Lembra disso? Agora não mais. Gimnosperma não depende de água para a reprodução. O gameta dessa planta agora não tem flagelo. Isso é ótimo, certo? Não depende de água para a reprodução. Nós vamos ver como é a reprodução desse vegetal.
Alguns animais, como esquilos, tá? Os caxinguelês, se alimentam de sementes, como o pinhão, e quando as descartam ou as eliminam com as fezes, podem dispersá-las pelo ambiente, germinando em locais que apresentem condições favoráveis. Então, semente é uma novidade evolutiva maravilhosa para a natureza, ok? Facilita a dispersão desse grupo de plantas. Por quê? Porque quanto mais distante essa semente for levada, melhor, certo? Porque essa planta não vai ter competição com outras, né, da sua própria espécie, vai mais distante, conquistando novos ambientes e não precisa da água para reprodução, certo? Novidade evolutiva importantíssima, ok? Atualmente, né, quem são as gimnospermas? Já falei da araucária, mas vamos conhecer, né? Atualmente, as gimnospermas mais conhecidas são as chamadas coníferas. E olha quem são: pinheiros, ciprestes e araucárias. Os pinheiros têm o formato de cone, que é uma adaptação ao clima frio. Olha só o pinheiro, você já conhece, ok? Por quê? Por que esse formato, né? Porque aí evita o acúmulo de neve, certo? A neve cai, mas escorrega mesmo, não fica presa, aprisionada nas folhas, né, trazendo problemas. Além disso, suas folhas estreitas, em forma de agulha, diminuem a perda de água por transpiração. Agora, os ciprestes. Os ciprestes são muito comuns em jardins por apresentarem formatos quando podados, né? É uma planta que dá para você moldar e colocar no formato que você bem quiser. Claro que demora um tempinho, né? Mas dá para podar e fazer lindas esculturas. A gente também tem outro tipo de gimnosperma, olha só, que são as cicas e as gincófitas, tá? As cicas, assim como os ciprestes, são muito comuns em jardins, tá? Agora, a única gincófita que ainda existe, né, é a ginkgo, conhecida aí como ginkgo biloba, com as suas folhas de formato bem característico. Tá ampliado aí para vocês darem uma olhada, né? E esse grupo de plantas já constituiu grandes florestas no passado. Agora, olha só, as coníferas, tá? Elas atingiram um grande sucesso evolutivo. Atualmente, elas constituem quase 1/3 das florestas da Terra, formadas principalmente pelos pinheiros e pelas sequoias. As sequoias, olha só, podem atingir mais de 100 metros de altura. São verdadeiras gigantes do nosso planeta e estão entre os maiores organismos conhecidos em sua superfície. Aqui você tem uma conífera, né, uma sequoia que caiu, ok? Por aí passa um trailer, né, tranquilamente. Agora, vamos ver uma outra imagem para você conseguir dimensionar essa diferença com relação ao ser humano. Olha aí uma sequoia, tá bom? Árvore imensa. E só para você prestar mais atenção nessa imagem, procura aí. Tem seres humanos andando aí. Olha só. Vou circular para ficar mais fácil para você, ó. Olha o tamanho do ser humano perto de uma árvore frondosa dessa, certo? Então as sequoias são as maiores. 100 metros para ela, fichinha, alcança tranquilamente, tá? Agora, com relação à idade, né? Algumas coníferas podem atingir idades incríveis. Imagina quantos anos para atingir 100 metros, né? Conforme vão se desenvolvendo ano após ano, formam-se anéis de crescimento no interior do seu caule. Você já deve ter escutado, né, falar sobre isso. A contagem desses anéis permite uma estimativa de quantos anos tem a árvore. A cada ano, costumam se formar 2 anéis, um claro e um escuro. Uma dessas estimativas, feita com base no caule de um pinheiro, chegou à contagem, olha, de mais de 4.500 anos, ok? E aqui só uma imagem, né, de uma outra árvore para você visualizar quais são esses anéis de crescimento, certo? E aí, com um pouquinho de paciência, ok, dá para você contar quantos anos aproximadamente essa árvore tinha, né? Porque ela foi cortada, ok? Chegamos à nossa primeira atividade, certo? Atividade de número 1, página 281, certo? Então, temos aí, ó, primeira. Por que se pode afirmar que a semente é uma estrutura facilitadora da dispersão de plantas,
como as gimnospermas? Pensa aí, foi falado lá de um animal, né? Pensa aí e justifica, né? Questão 2. Observe a imagem à direita. Qual seria a idade aproximada dessa árvore? Então, agora é a sua vez. Conta quantos anéis tem aí, tá? E lembra da informação, né? A cada ano costumam se formar 2 anéis, um claro e um escuro. Então, se concentra em um desses dois e conta quantos anos aproximadamente essa árvore tem, ok? Ciclo reprodutivo da araucária, tá bom? Poderemos falar do pinheiro, poderemos falar da sequoia, tá bom? Mas é muito estudado da araucária, que é uma árvore brasileira, certo? Então, as araucárias são gimnospermas, e olha a foto dela aí, para você reconhecer, tá bom? Elas, em geral, apresentam sexos separados, tá? Então, tem uma árvore que é feminina e outra árvore que é masculina, certo? Precisamos, então, para essa reprodução, 2 árvores, ok? A estrutura reprodutora da planta masculina se chama cone, tá? Cone masculino. E ele é responsável por produzir o grão de pólen, certo? Agora, o grão de pólen contém os gametas masculinos. Cuidado para não confundir, tá? Grão de pólen contém os gametas masculinos. Ele não é, ele contém os gametas masculinos, ok? Que são produzidos aonde? No cone masculino. A estrutura feminina se chama cone também, tá bom? Mas a gente também chama de pinha e ela contém os gametas femininos do mesmo jeito, certo? São levados pelo vento. Quem é levado pelo vento? Grãos de pólen. Lembra que eu falei que não precisa mais da água para a reprodução, porque esses gametas agora não têm flagelos? Então, os gametas estão contidos no grão de pólen. E o grão de pólen é levado pelo vento até as pinhas. Quais são as pinhas? A parte feminina, ok? E aí, quando isso acontece, os gametas masculinos, levados pelo vento, né, chegam ao gameta feminino e vão formar uma estrutura chamada tubo polínico, tá bom? E vai ocorrer aí o encontro do gameta feminino com o masculino e vai acontecer a fecundação. Forma, então, o embrião, certo? Depois da fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o feminino, forma um embrião que está envolvido por um tecido de reserva e uma casca rígida. Então, agora ele tem uma semente, ok? O embrião está bem protegido dentro da semente. Tem uma casca e tem reserva nutritiva, ok? Para esse embrião se desenvolver. Agora, quando essa semente, com o embriãozinho dentro, encontra um solo fértil e em condições ambientais adequadas, pode ser a época do ano, umidade, né? Germinará e dará origem a uma nova araucária. Ou é feminina ou é masculina, ok? E aqui o ciclo, né? A reprodução esquemática de como é esse ciclo, para você visualizar, tá vendo? 2 araucárias, precisamos da feminina e da masculina, certo? O cone feminino, que vai formar o pinhão, certo? Que é a semente que foi fecundada, que tem dentro o embrião. O cone masculino, ele tem o grão de pólen, e dentro do grão de pólen, o gameta masculino, que é levado pelo vento até a parte feminina. Fecunda, forma o embrião, que quando essa semente cai ao solo, num solo favorável, vai germinar e vai formar uma nova árvore, ou feminina ou masculina, ok? E aí, olha só, a polinização, certo? Só que agora a polinização é realizada pelo vento. Isso é muito importante, tá? Nas gimnospermas, o encontro entre os gametas masculinos e femininos não depende da água do ambiente, mas sim da ação do vento, certo? A transferência do grão de pólen até o cone feminino da planta é um processo conhecido como polinização, ok? Grãos de pólen sendo levados até a parte feminina, polinização. Como as plantas produzem uma quantidade muito grande desses grãos, vários deles são carregados pelo vento e acabam atingindo os cones das plantas femininas, onde ocorre a fecundação. Então, essas plantas também têm que estar relativamente perto uma da outra, né? Elas têm que estar
localizadas aí numa distância em que o vento seja o suficiente para levar do cone masculino para o cone feminino, certo? Chegamos na nossa atividade. Vocês têm várias coisas para fazer, tá bom? Então, tem a atividade de número 2, da página 283, ok? São 2 exercícios. O primeiro é um mapa conceitual e o segundo, uma questão dissertativa. Depois você vai responder testes, que estão na página 283 e 284, são apenas 2 testes. Tarefa de casa, 2 exercícios também. E para fechar, como de costume, né, a atividade complementar, que é uma tabela, onde você vai completar com as principais informações sobre as gimnospermas, ok? Então, até a nossa aula online, onde eu farei a correção de todos esses exercícios. Aguardo vocês, hein?